Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Itens 7 a 10. Então Jesus disse estas palavras: Graças te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos prudentes e as revelaste aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por tê-las escondido aos sábios e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que pelos primeiros se deve entender os humildes, que se humilham diante de Deus e não se julgam superiores a todos. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos por sua ciência mundana, que se julgam prudentes porque negam, tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. De fato, na antiguidade, sábio era sinônimo de instruído. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela aqueles do céu aos simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos se surpreendem que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz, de boa fé e com humildade, que daqueles que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz por atraí-los a Ele, provando-lhes que existe. O poder de Deus se manifesta nas menores coisas como nas maiores. Não põe a luz sobre o alqueire, uma vez que a difunde em ondas por toda parte. São cegos, portanto, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, visto que lhes agrada mantê-los fechados. A vez deles chegará, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus e não o acaso na mão que fere seu orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convincentes, conforme os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e lhe dizer: se quer convencer-me, deve proceder dessa ou daquela maneira, em tal momento e não em tal outro, porque esse momento é que me convém. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos, que são os executores de sua vontade, não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não aceita de outros. Escuta com bondade aqueles que se dirigem a Ele com humildade, e não aqueles que se julgam mais do que Ele. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente com sinais surpreendentes,
diante dos quais o incrédulo mais obstinado deveria se inclinar? Sem dúvida que poderia, mas então onde estaria o mérito deles? E por outra, de que serviria? Não são vistos todos os dias alguns deles refutar a evidência e mesmo dizer: se eu visse não acreditaria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que prejudica sua visão. De que adianta apresentar a luz a um cego? É necessário, portanto, curar primeiramente a causa do mal. É por isso que, como método hábil, Deus castiga em primeiro lugar o orgulho. Não abandona, portanto, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso ocorra por sua própria vontade. E quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, se lançarão por si próprios em seus braços, e como filho pródigo lhe pedirão perdão. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.